dia, gente. Hoje é um ótimo dia fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu passei em Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC para os íntimos. Tenho 19 anos e sou natural de Criciúma, Santa Catarina. E essa é a parte 2 do vídeo de como eu cheguei até aqui, minha trajetória até passar em Medicina. Se você não viu a parte 1, tá aqui nos cards. Eu terminei o vídeo anterior falando que em 2021, no comecinho do ano, eu decidi fazer um cursinho aqui em Criciúma. Então eu fui pro bendito do Sou Único, um cursinho em Criciúma que nem existe mais. Eu comecei mega animada, só que eu fui caindo durante o ano. O que é totalmente normal, principalmente pra quem tá começando a estudar. No começo do ano eu estudava até umas 7 horas, 7 e pouca. E aí no final do ano eu tava estudando até umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Só que eu estudei até o final do ano. Eu continuei estudando, eu peguei firme, porque eu sabia que esse ano era pra valer. E eu não me arrependo, apesar de que, cara, gente, foi muito difícil no começo. Eu pensava que eu nunca ia passar, porque assim, era tão difícil, eu não tava acostumada a estudar tanto tempo por dia, eu não tava acostumada a me desesperar por causa de tanto conteúdo pra estudar. No ensino médio, até assim, talvez no terceirão não seja tanto, mas assim, até o segundo ano, os professores, eles se importam com você. Mas assim, se importam do estilo, será que você tá aprendendo? Será que você tá fazendo as tarefas? Será que você tá entendendo? No cursinho isso não existe, gente. Os professores estão nem aí. Não tinha aquela história de assim, ah, nossa, a turma tá um pouco devagar, então eu vou atrasar o conteúdo. Isso não existe. Claro que os professores do Sou Único, eles eram super solícitos. Se a gente pedia, eles explicavam de novo. Aquela história de, ai, não, vou parar a aula pra ir na sua mesa ver se você entendeu. Não existia mais. E além disso, era muito conteúdo, justamente por causa disso. Os professores não iam atrasar a matéria só porque a turma tava devagar. E aí tudo isso, a primeira vez, né, tendo que correr atrás porque professor nenhum ia estar me empurrando, contribuíram pra ser um ano não muito bom. Mas eu cheguei no final do ano estudando. Só que aí nesse ano também teve um pequeno problema, né? Ainda era um ano de pandemia, o meu cursinho ele foi totalmente presencial, só que claro, né, tipo, as mesas eram distanciadas, a gente tinha que usar máscara. Só que como era um ano ainda de pandemia, a UFSC ainda estava paralisada. E isso, obviamente, também influenciou no vestibular. Lá no começo do ano, eles marcaram o vestibular pra dezembro. E aí chegou, acho que na metade do ano, mais ou menos, eles adiaram o vestibular pra janeiro. E eu olhei pra aquilo ali e eu pensei, vai cancelar de novo. Porque no ano de 2020, eles também fizeram isso. E aí eu simplesmente parei de estudar pro vestibular, eu comecei a focar só no Enem. Chegou no Enem, eu fui fazer o Enem, né? Cara, a minha experiência no Enem daquele ano. Eu tinha feito, obviamente, o Enem em 2020, eu fui mal, tinha várias questões que eu não sabia. 2021 foi um pouco melhor. Cara, eu quase dobrei os meus acertos. Mas assim, também não foi bom pra passar, né? Eu fiz um total de 139 acertos e 940 na redação. Pra passar em medicina, na UFSC, tava baixo. E eu sabia disso. Mesmo assim, eu tentei colocar meu nome no SISU. E, cara, eu lembro que eu fiquei muito longe, assim. Eu fiquei, tipo, sei lá, eu não sei nem falar essa posição em números cardinais. Mas eu fiquei, tipo assim, em 100 e poucos. Depois de fazer o Enem, o que eu fiz? Não estudei mais. Porque eu tava jurando que o vestibular da UFSC ia ser cancelado também. E também por preguiça, confesso. Chegou o vestibular da UFSC e eu pensei, porcaria, né? Porque agora vai ter e eu não estudei. A minha nota não foi suficiente pra passar no vestibular na UFSC, mas eu fiz muito melhor a prova do que no Enem. Depois que eu fiz aquele vestibular e eu percebi que realmente, tipo, eu não ia passar mesmo, porque apesar de que minha nota foi boa, pra quem não estava estudando pro vestibular da UFSC, ela foi muito boa. Cara, eu percebi que a chave tava ali, eu precisava estudar pro vestibular da UFSC, senão eu não ia passar. Só que enfim, né? Não passei. E aí eu tinha que planejar o próximo ano, o que eu ia fazer. E aí eu conversei com meu pai e eu falei, pai, eu tenho que sair de Criciúma, eu preciso ir pra Floripa. E aí eu decidi que eu queria fazer o COC. Fiz a matrícula no COC, achei um lugar pra morar em Floripa e me mudei pra Floripa. Cara, eu era meio louca. Mas tudo bem, eu vou mudar agora, vou fazer faculdade, então dá quase no mesmo. Falando um pouco sobre a mudança. A questão de uma cidade nova, eu sempre gostei muito de Floripa, porque eu via minha irmã estudar lá e eu sempre sonhei em morar lá também. Então, a questão da cidade, eu gostava de Floripa, eu sempre gostei muito de Floripa, eu amo Floripa até hoje. Só que a questão é que, cara, eu era meio novinha, né? Tipo, eu tinha 18 anos. Isso acabou pesando um pouco na mudança. A mudança foi um pouco pesada pra mim. Tipo, eu senti um fardo meio grande, sabe? Mãe, por favor, pula essa parte desse vídeo, senão a mãe vai chorar. Então eu senti esse fardo de sair da casa dos pais, de ficar longe da casa dos pais. Os primeiros dias em Floripa foram bem ruins. Começou uns dias antes, assim, sabe? Tipo, na semana eu já tava arrumando a mala, e quando eu arrumava a mala, cara, dava vontade de chorar toda hora. Quando finalmente meus pais me deixaram lá, gente, me bateu um desespero. Era a primeira vez que eu tava morando sozinha. E eu me senti como se eu fosse uma criancinha pequenininha diante de um problema enorme. Tá, não tinha muito que eu pudesse fazer, até porque eu tava pensando, cara, eu comecei isso aí, eu vou terminar. Então eu pensei, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Eu até lembro que na época eu pensei nessa frase, tipo, se eu tô com medo, eu vou com medo. E eu me esqueci durante o ano. E aí no final do ano, quando eu fui fazer vestibular, que eu também tava com medo, a minha professora me lembrou. Começou as aulas no COC e aos poucos eu fui me acostumando. No decorrer dos dias foi passando aquele peso que tava nas minhas costas, aquele peso do medo. E depois de uns 3 dias eu já tava bem tranquila. Claro que o processo de adaptação ele demorou um pouco mais do que 3 dias, né? Nas primeiras vezes que eu vinha pra Criciúma e tinha que voltar pra Floripa, eu ainda chorava, né? Chorava no ônibus, minha mãe não sabe. Mas acho que depois de um mês eu já tava bem adaptada. Quando eu estudei no COC, justamente por causa desse
desgarrar dos pais, né? Eu consegui estudar muito mais. Eu estudava praticamente todo dia até as 8 da noite. Eu tinha aula pela manhã. Minha aula acabava, dependendo do dia, ou era meio-dia e 25, ou era 1h10. Eu almoçava na velocidade da luz. Não é saudável, mas eu fazia isso. E aí, logo de tarde, eu já voltava a estudar. Claro que tinha dia que eu não conseguia estudar até as 8 horas da noite. Tentava ir até, no mínimo, umas 7h15. Tinha dia que eu passava das 8. Era dia que eu tava animada. E por incrível que pareça, eu consegui manter isso até o final do ano. E aí, começou a chegar perto do vestibular. E por mais que eu estivesse muito focada estudando pra valer, na minha cabeça eu não tava. Na minha cabeça eu pensei, cara, eu não tô preparada ainda, eu vou ter que encarar mais um ano de cursinho. Ainda tinha a questão que eu tinha muita matéria pra ver ainda, porque afinal a matéria acumula, é normal. Só que na minha cabeça ela tinha que estar desacumulada. Mesmo que no começo do ano, um guri da USP foi na minha sala e falou pra gente assim, galera, vocês vão passar com matéria acumulada. E eu não acreditei. Eu acho que antes do segundo dia do Enem, a minha professora de Química, a Babi, ela leu um texto sobre sentir medo antes de fazer grandes mudanças na vida. E ela falou, gente, eu sei que vocês estão com medo, vão com medo mesmo. E aí eu pensei, tá, eu tô morrendo de medo, mas eu vou com medo. E aí eu fui fazer o Enem. E, gente, eu saí derrotada daquela prova. Eu pensei que eu tinha zerado tudo. Na minha cabeça eu tinha ido muito mal. Cheguei no segundo dia muito nervosa também. Saí daquela prova derrotada, abalada. Os meus pais notaram. Fui pra Floripa, né? Porque eu tinha que ir pra Floripa porque no outro dia tinha aula. Porque, sim, o meu cursinho continuou depois do Enem, porque eles iam fazer a revisão pra UFSC. Eu cheguei em Floripa, a única coisa que eu fiz foi sentar no chão e chorar. E aí eu só cheguei, coloquei minha mochila no chão e chorei. Eu chorei que nem uma condenada. O que passava na minha cabeça, eu confesso que eu não lembro. Eu acho que foi uma experiência tão traumática que meu cérebro apagou. E nisso ainda faltavam 3 semanas pra prova da UFSC. Eu estudei naquelas 3 semanas muito pesado. Eu ia até muito tarde da noite, assim, passava de 8 horas. Cheguei em Criciúma pensando, eu vou arrombar nessa prova. Fiz o primeiro dia achando que eu tinha arrasado. Fiz o segundo dia também achando que eu tinha arrasado. Fui ver meu gabarito, cara, realmente eu não fui mal. Eu tirei 8.1 nas discursivas. E no primeiro dia eu tirei acho que 32, e no segundo dia acho que foi 34, ou invertido. E assim, gente, meu histórico de redação sempre foi muito bom. Então eu achei que eu tinha ido bem. Eu acho que foi uma semana depois, ou 10 dias depois. Eu acho que foi uma semana. Saiu o resultado do vestibular. E eu fui abrir. Cara, foi um dos piores dias da minha vida, porque eu tomei uma bomba na redação. Eu tirei 6,5. Chorei mais do que eu tinha chorado depois do Enem. Eu demorei alguns dias pra me recuperar também. Só que aí eu ainda tinha outra esperança, que era a prova da URGS. A prova da URGS era em janeiro. Eu tinha como estudar ainda. Só que mesmo estudando, cara, eu tava muito pra baixo. Começou 2023, eu fiz a prova da URGS, eu fui bem no primeiro dia, mas no segundo eu não fui bem. E aí eu não consegui passar também. E aí eu olhei pro meu pai e pensei, tá, pai, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí abriu o Fleming aqui em Criciúma esse ano 2023. Depois de pensar muito, cogitar voltar pra Floripa de novo, voltar pro Coque, ou ir pra outro cursinho, ou ficar aqui em Criciúma, eu decidi ficar no Fleming. Comecei a estudar no Fleming. E bem pouquinho antes das aulas do Fleming começarem, saiu a nota do Enem. E aí eu percebi que eu tinha uma chance. Por mais que eu tivesse achado que eu tinha zerado a nota do Enem, que eu tinha ido muito mal, cara, eu vi, eu não fui tão mal assim. E por incrível que pareça, eu só fiz um acerto a mais com relação a 2021. Tem uma nostalgia de lembrar disso. Esse dia foi muito feliz. No começo eu fiquei meio incrédula, mas depois algumas pessoas começaram a falar que talvez eu pudesse entrar em alguma faculdade de medicina. Talvez não na UFSC, mas em alguma outra eu podia entrar. Primeira semana de aula no Fleming foi geral, online, porque foi gravada lá na sede de Porto Alegre, que é a sede matriz dele. E aí começou o SISU, bem naquela época. E eu comecei a ficar meio histérica, porque tava dando na UFSC. Não tava dando na primeira chamada, mas assim, eu tava muito perto da colocação na lista de espera. A UFSC, pra quem não sabe, ela tem 13 vagas pelo SISU em medicina. Antes de fechar a lista, na verdade, eu tinha ficado em 24º lugar. Saiu a lista de espera, eu fiquei em 7º lugar. E aí eu pensei, cara, acabou pra mim de novo. Eu pensei que tinha acabado. A minha mãe não perdeu as esperanças, mas eu perdi um pouco. Por quê? Porque ano passado chamaram até 6º lugar da lista de espera. E eu tava em 7º. E eu até conversei com a minha mãe, eu falei assim, mãe, ou eu vou ser a última chamada do meu ano, ou vão chamar até o 6º e não vão me chamar. Comecei a esperar e torcer pra lista de espera rodar. Saiu a segunda chamada lá em março. E chamaram 6. Nessa época eu não tava contando disso pra ninguém, então assim, eu não contei no Instagram que isso tava acontecendo. Eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo que tinha passado. E aí a gente achou 5 pessoas. 5 dos que passaram, dos 6 que passaram, a gente achou. Teve uma pessoa que a gente não achou, mas 5 a gente achou. Desses 5, 4 entraram. Só que aí teve um pequeno problema. A UFSC, por lei, ela só pode chamar pro primeiro semestre, pra ingresso no primeiro semestre, até uma data. Pra quem não sabe, a UFSC ela não tem vestibular nem SISU no meio do ano. Ela tem uma seleção no começo do ano, lá em janeiro, dezembro. Essa seleção chama tanto pra ingresso no primeiro semestre
quanto para ingresso no segundo semestre. Só que pro primeiro semestre, a UFSC só pode chamar até uma data. Essa data é calculada de acordo com o semestre, então varia de ano para ano. Mas é uma data, se não me engano, que é 25% do semestre inteiro. Se eles chamarem depois disso, o aluno que entrar vai entrar rodado. Eles não podem chamar. Essa menina que desistiu, ela foi chamada pro primeiro semestre. Só que a UFSC estava muito perto desse prazo e ela provavelmente não ia chamar mais. Pro segundo semestre, ninguém tinha desistido ainda. A gente achou 2 do segundo semestre, que a gente mandou mensagem, eles não tinham desistido, eles entraram. E um menino que tinha passado pro segundo semestre, a gente não achou, ele sumiu do mapa. E a gente começou a mandar mensagem pra UFSC e eles avisaram que eles não iam mais fazer chamada pro primeiro semestre. Ou seja, eu ia perder a minha vaga, porque eles não iam mais chamar. E aí meus pais começaram a ver um monte de coisa que podia ser feita pra tentar contornar essa situação. E aí, enquanto os meus pais estavam lá, né, enfim, tentando achar uma solução, meus pais e minha irmã, eu tentei encontrar um menino que tinha sido chamado pro segundo semestre, mas que a gente não tinha encontrado. Gente, eu passei um perrengue pra achar esse guri. Eu joguei o nome dele no Google, achei a escola que ele estudava, achei o Instagram da escola que ele estudava, pelos seguidores do Instagram da escola que ele estudava, eu achei ele. E aí eu mandei mensagem, só que ele não me respondeu. Ele só foi me responder, gente, dias depois, enquanto isso eu surtando. Vocês ficam imaginando a minha cabeça. Mas depois de dias eu surtando e ele não me respondendo, ele me respondeu. E ele não ia entrar. Quando eu descobri isso, deu um alívio. Eu percebi que eu ia ser chamada. Só que, claro, esse alívio durou pouco. Por quê? Porque eu tenho ansiedade. E o pior de tudo foi, cara, demorou pra sair a terceira chamada. A segunda chamada foi mais ou menos em março. A terceira chamada foi em maio. Durante esses 2 meses, gente, eu pirei. Cara, eu não consigo nem descrever o que eu senti naquela época, tá? De tão ruim que foi. Saiu a chamada, mesmo no dia do aniversário da minha tia. Eu abri o site da UFSC e tava lá, terceira chamada do SISU. Eu abri o edital, né? Porque é um edital que lança as chamadas. E eu não achei meu nome. Nessa hora, eu pensei que eu ia morrer. Eu lembro certinho. Era quase 6 horas da manhã, mas era um pouco antes, porque eu acordo um pouco antes das 6 horas. Tipo, era umas 5h50. Eu tava na minha cama, deitada ainda. Meu coração parecia que ia sair da minha boca. Começou a me dar uma baita falta de ar. E eu tava tremendo muito. E eu tava suando frio também. Eu pensei, eu não passei. E aí eu comecei a ler com mais calma os nomes. Eu li de novo pra ver se eu tinha lido certo. E aí eu percebi que os nomes que estavam ali eram os mesmos nomes da segunda chamada. Eu subi o arquivo até lá em cima e quando eu li o título do arquivo eu respirei um pouco mais aliviada, porque estava escrito edital segunda chamada. Eles tinham postado o arquivo errado. Eu tentei fazer minha matrícula, porque já tinha o link pra matrícula pros que tinham sido chamados. E dava pra fazer. E aí eu pensei, cara, eu fui chamada, só postaram errado. Nisso eu não fui pra aula, né, eu tava pirando. E aí eu acho que era umas 9 horas, saiu o edital certo. Eu abri o edital e tava meu nome. Gente, eu não tenho nem como contar, assim, o peso que saiu das minhas costas. Eu saí berrando pela casa, pulando, pulei com a minha mãe chorou. Eu não lembro se eu chorei depois, eu chorei no banho, porque no banho que caiu a ficha, sabe? Meus pais me levaram pra ir almoçar em um restaurante. De noite a gente saiu de novo pra comer em restaurante pra comemorar. Teve gente até que me falou que eu tava caminhando mais leve. E aí, desde então, eu sou caloura de medicina da UFSC. Minhas aulas começam dia 7 de agosto, faltam umas 3 semanas ainda, quase 2. Hoje é dia 20 de julho. E eu não aguento mais esperar. Mas daqui a 18 dias eu vou estar estudando medicina na UFSC. Agora, gente, eu vou responder as perguntas que mandaram na caixinha lá no Instagram. Sempre quando eu vou gravar um vídeo e postar no YouTube, eu abro a caixinha de pergunta lá no meu Instagram e você pode mandar sua pergunta. E eu sempre vou te responder nos vídeos do YouTube. Teve algumas perguntas, na verdade, que foi só uma que eu respondi no decorrer do vídeo, tá? Então eu não vou responder de novo. Talvez eu não tenha respondido nesse aqui, mas eu respondi na parte 1. Já pensou em fazer outros cursos? Já. Como eu falei, eu pensei em fazer arquitetura, né? Quando eu era bem pequenininha. Mas no terceirão, eu bateu uma bad, assim, uma crise existencial. E eu cogitei outros cursos. Então, assim, eu cogitei, por exemplo, fazer história, fazer matemática, fazer engenharia civil, fazer engenharia nuclear. Conselhos para os vestibulandos. Cara, eu não vou dar conselho de estudo, porque eu quero gravar um vídeo pra isso. Eu vou falar sobre técnicas de estudo que me ajudaram, sobre técnicas de resolução de prova que me ajudaram. Então, sobre isso eu não vou dar conselho. Eu vou dar um conselho mais emocional mesmo. Eu sei que tá difícil, mas continua, porque vale a pena. Quando eu tava estudando pro vestibular, a minha irmã me falou uma frase que eu guardei no meu coração. E sempre quando eu tava muito cansada, eu lembrava dela me falando. Vai ser difícil, mas vale a pena. Quando tu botar o teu pé a primeira vez na UFSC e assistir a tua primeira aula, vai perceber que valeu a pena e que tu faria tudo de novo. Pode ser que tu esteja muito cansado agora, mas no futuro tu vai te agradecer por ter feito aquele esforço. O que tu acha que fez a diferença na tua aprovação? 2 coisas. Primeiro, estudar pra prova da UFSC e não só pra prova do Enem. Porque apesar de que eu passei pelo Enem, eu consegui essa bagagem em matemática pra tirar 900 por causa da prova da UFSC. E eu acho que o que fez a diferença mesmo na minha aprovação foi no dia da prova do Enem ter desistido de fazer natureza e focar só em matemática. Isso com certeza, se eu não tivesse feito, eu não teria passado. Faz um vídeo sobre como dividir o tempo de prova pra fazer tudo. Vou fazer. Está na minha lista. Só que assim, gente, já adianto
Não dá. Você não vai ter tempo pra fazer tudo. Você vai ter que escolher o que fazer. Mas eu vou fazer um vídeo, não se preocupe. Acha que vale a pena desacumular matéria ou refazer provas antigas corrigindo o erro? Cara, não desacumula matéria. Você vai passar com matéria acumulada. Eu passei com muita matéria acumulada. Pessoas que passam na USP passam com matéria acumulada. É normal. Não quer dizer que agora você vai jogar tudo, não vou estudar mais. Não, não é isso. Só que assim, se você começar a desacumular matéria, vai criar uma bola de neve. E você não vai conseguir sair dessa bola de neve. Refaz provas antigas, vê os seus erros e tenta corrigir esses erros. E tem uma questão, uma pergunta que não foi feita na caixinha pra esse vídeo. Ela foi feita na caixinha pra Argentina, né? Que eu fiz o vlog da Argentina. Só que eu acho que é mais interessante responder aqui porque faz mais sentido. A UFSC é PBL? Então, depende do seu campus. O campus de Floripa, ele é o mais antigo. Então lá é tradicional. Só que tem outros campos de medicina. Tem agora o campus de Araranguá, que ele abriu em 2017. Lá é PBL. E vai abrir um curso novo em Curitibanos. E lá provavelmente vai ser PBL também. Não abriu ainda. Eu acho que vai abrir em 2024, 2025. Mas lá tá previsto pra ser PBL, pelo que eu tô lendo. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho e me seguir. Se você não viu a primeira parte, clica aqui no card. E não se esquece de me seguir no Instagram, porque sempre quando eu posto vídeo, eu posto uma caixinha lá. Beijo, gente. Até mais!